Oi, gente. Então, vou contar para vocês agora o que que a gente vai fazer. Basicamente, nessa semana vamos trabalhar o PAS 3, na semana que vem vamos trabalhar o PAS 2, e na outra semana vamos trabalhar o PAS 1, né? Então, essa aula vai ser dividida em duas. Na primeira parte, eu vou continuar o meu conteúdo que eu estava ensinando, da gramática passo a passo, né? Mas eu também vou analisar a prova para vocês, né? A questão é que eu não posso ensinar simplesmente o que vai cair na prova, porque se vocês não têm uma base, fica difícil responder as questões, né? Então, eu não posso falar de regência se vocês não entendem a transitividade. Não posso falar de orações subordinadas se vocês não entendem de orações coordenadas. Não posso falar de crase se vocês não entendem de preposição, e assim por diante. Então, como todo conteúdo exige uma base, eu estou fazendo um curso regular com vocês, ao mesmo tempo que eu vou fazer essa preparação para a prova, tá? Então, essa primeira parte da aula vai ser focada no nosso conteúdo, sendo que aula passada nós estudamos o sujeito e o predicado, e hoje nós vamos estudar os complementos do nome e os complementos do verbo, né? Se vocês não lembram, sujeito é tudo aquilo que se refere ao agente da ação, né? Mas, e quanto a predicado, é aquilo que o sujeito faz. As divisões são sujeito simples, sujeito composto, oração sem sujeito, sujeito indeterminado, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Agora, a gente vai afunilar um pouco mais esse conhecimento, né? Porque nós temos os termos relacionados ao nome e os termos relacionados ao verbo, né? Lembrando que nós estamos falando de sintaxe, isso significa que sintaxe se refere à função da palavra na sentença, né? Então, gente, quais são os termos relacionados ao verbo, né? Eles são dois, né? Objeto direto, objeto, vou colocar em listas aqui, objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, preposicionado, não assim, preposicionado. Temos também o adjunto adnominal e o complemento nominal, ok? Todos esses são termos que aparecem depois do verbo, né? Justamente porque o verbo é o núcleo da sentença, de modo que isso são as coisas que são afetadas pelo verbo. Por exemplo, se eu digo, eu como a maçã, alguém saberia dizer qual seria a função sintática de a maçã? Alguém? Alguém sabe? Deixa eu ver aqui no chat, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Exatamente, a Eduarda sabe tudo. Seria objeto direto, por quê? Objeto direto porque, se a gente pensar aqui na semântica, na noção de significado, nós temos a maçã como o paciente. E nós temos eu como o agente, entende? Então, a noção de a maçã, né? A noção de objeto direto, e de objeto no geral, vai se relacionar basicamente pela ideia de paciente e agente, entende? Tem mais um termo aqui, agente da passiva. Paciente e agente, entende? Então, quem está realizando a ação é o eu, o pronome, e a ação é o verbo, né? E tudo que é a consequência, né, dessa ação, a gente vai, porque isso aqui é uma relação de consequência, né? A consequência de comer a maçã, a consequência de comer é a maçã, né? Então, ela seria
o termo afetado pelo verbo, do ponto de vista semântico, né? A gente sabe que a gramática tradicional é muito semântica, então a noção de objeto direto é essa. Agora, se a gente pensa aqui, eu gosto de carne. Explica-me qual seria isso. Seria um objeto indireto. Sim, eu sei que o Eduardo sabe, mas eu vou falar aqui, tá? Isso aqui seria um objeto direto, porque simplesmente pela preposição, né? Presença da preposição. Então, vocês observam que a maçã e de carne são ambos complementos, né? Ambos são relações de agente e paciente, mas a presença da preposição vai fazer com que a gente tenha um objeto indireto e não um objeto direto, entendeu? Novamente, isso vai depender da transitividade dos verbos, né? O que seria a transitividade? A gente pensa aqui, por exemplo, chove. Quando a gente pensa em eu dormi. O homem dormiu. O homem dormiu. Ah, o homem trabalhou. O homem. Não, o homem. O homem bebeu água. Bebeu água. Eu vou deixar aqui a mulher bebeu água. A mulher bebeu água. Assim, importante dizer que você nota que o verbo depende do sujeito, mas o objeto direto não é afetado pelo verbo, entende? Porque o, o objeto direto vai permanecer o mesmo, independente de qual seja o verbo, né? Enquanto ele vai mudar o sujeito, né? Então, em língua portuguesa, o objeto não é determinado pelo pelo acordo verbal. Em idiomas como o alemão, né, isso já aconteceria. Se eu digo ich habe den Apfel gegessen, gegessen, a gente tem den, que é um artigo de objeto direto, né? Se fosse sujeito, seria der Apfel ist, entende? É, a mulher bebeu água, entende? Outra possibilidade é ele entregou o livro para mim, entende? Então, observe aqui. Nessa sentença, a gente tem só o verbo, que é chove. Nessa aqui, a gente tem um termo, uma casa está preenchida, que é o homem. Nessa aqui, a gente tem duas casas preenchidas, que é água e a mulher. E aqui a gente tem três casas. Ele entregou o livro para mim. Entende? Não, desculpa. Não, exatamente, isso mesmo. Ele entregou o livro para mim. Então, a gente vai ter basicamente quatro tipos de verbos. Os verbos que não selecionam nada, né? Os verbos que selecionam... Opa, peraí, alguém está querendo entrar. Aqui. Os verbos que não selecionam nada, por exemplo, o verbo chove. Os verbos que selecionam apenas o sujeito, que é o verbo intransitivo, né? O verbo que seleciona um sujeito e um objeto direto, que é o verbo transitivo direto. E a gente tem aqui o verbo que seleciona três, né? Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Então, a gente tem três possibilidades, e você vai notar que, se ele depende de ter um sujeito, se tem um objeto direto, se tem dois, você vai notar que a quantidade de casas que são preenchidas dependem, basicamente, do verbo em si, né? Vai depender da noção semântica do verbo, ou seja, vai depender do significado do verbo. O significado do verbo vai exigir alguma coisa ou outra, né? Vai exigir maior ou menor preenchimento. Por exemplo, a noção de chove. Ninguém pode chover. Simplesmente chove. Dormir, né? Eu não posso dizer o homem dormiu a carne. O homem dormiu a cama, né? Porque você não dorme alguma coisa. Eu não posso dizer a mulher... Assim, eu posso dizer a mulher bebeu, de fato, porque a gente tem alguns verbos que são transitivos, podem se transformar em intransitivos, né? Quer dizer, é muito mais comum um verbo transitivos poder ser usado intransitivamente do que o contrário, né?
é o que a gente observa empiricamente, né? Não dá para adicionar um objeto indireto aqui, né? Então, entregou o livro para mim, né? Então, isso aqui seria a noção de transitividade. A gente tem verbos transitivos, né? A gente tem verbos intransitivos. Os primeiros são divididos em diretos, indiretos e diretos e indiretos também conhecidos como bitransitivos, né? E você vai observar que isso vai se relacionar ao nome que está ligado ao verbo, entendeu? Assim como intransitivos são, não selecionam o complemento, né? Desculpa, selecionam o complemento. Complemento. Aqui a gente tem verbos que não selecionam complemento, né? Não selecionam complemento. Isso aqui seria chamado de oração sem sujeito. Oração sem sujeito, mas muitas vezes adota o termo de valência, que não existe na gramática tradicional. Temos aqui. Então, vocês observam que a noção do verbo está completamente relacionada ao nome em si, né? Porque o nome é completamente baseado, eles completamente se influenciam e se relacionam uns com os outros, né? Agora a gente vai poder discutir mais alguma coisa aqui, né, que o objeto direto proposicionado. Eu amo a Deus, né? Eu amo, transitivo direto, mas esse objeto direto está aqui por funções estéticas, né? Então é chamado de objeto direto preposicionado, né? Que é um verbo, que é um objeto direto com preposição. Né? Ele não deixa de ser objeto direto, mas ele tem uma preposição. E vai se relacionar principalmente com questões estilísticas e com questões estéticas. Né? Então, eu amo a Deus é um objeto direto, objeto direto preposicional. Ok, gente? Alguma dúvida sobre isso? Posicional. Certo, gente? Então vamos para o próximo termo. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Isso aqui, ok. São as mensagens aqui. A gente tem também a noção de agente da passiva, né? A gente diz, o homem bebeu a água, né? Pode dizer, a água foi bebida pelo homem, né? Isso é exatamente a mesma forma de dizer exatamente a mesma coisa, né? Então, tem o mesmo significado, você percebe? Mas a função sintática é diferente, mesmo que semanticamente, mesmo que o significado seja o mesmo, né? No caso aqui, a gente tem um sujeito simples, um verbo transitivo e um objeto direto. Aqui, a gente tem um sujeito, isso aqui seria água, seria o sujeito paciente, né? Que observa, ela continua sendo o sujeito, mas é ela que vai sofrer a ação, entende? Ela não vai realizar a ação mesmo sendo sujeito. Por isso que existe a noção de sujeito paciente, né? Não deixa de ser sujeito, que na maioria das vezes é agente, mas nesse caso é um sujeito paciente, né? E pelo homem é o agente da passiva, né? Agente da passiva. Ok, gente? Isso aqui que a gente está explicando rapidamente, tá? A água, ok, a água, sujeito paciente, né? Certo? A gente tem a locução verbal aqui, né? Locução verbal, que é usado sempre na voz passiva analítica. Ok? Então, essa noção aqui, falta a noção de adjuntante nominal e complemento nominal. Ok? Complemento nominal vai se referir. Desculpa, vou começar pelo adjuntante nominal. Então, se a gente tem, por exemplo, meu carro, né? Se a gente tem o homem, se a gente tem. São determinantes. São chamados de adjuntos nominais porque eles acompanham o nome, entende? Adjunto nominal acompanham o substantivo, entendeu? Acompanham o substantivo. Meu carro
o homem, né? Esse meu, que morfologicamente são pronomes possessivos, né, pronome adjetivo, e o que é um artigo definido. Os dois são considerados adjuntos adnominais, entendeu? Existem outros casos também, né? Porque a classe dos adjuntos é um pouco longa, né? Mas que eu vou tratar aqui com vocês um pouco mais adiante, ok? Tem alguma dúvida até agora, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sei que vocês são meio calados, mas de vez em quando tem alguma dúvida, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Ok, tá ok. Certo? Alunos de cursinho são bastante calados, né? Ou talvez seja algo do EAD, não imagino, né? É, ok. A noção de adjunto adnominal versus complemento nominal, né? O adjunto adnominal se refere somente a substantivos tanto concretos como abstratos. Então, a gente tem aqui a noção, o complemento nominal, complemento nominal se refere a substantivos abstratos, advérbios e adjetivos, ok? Certo, gente? Essas são as principais diferenças entre eles, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu dissesse a noção como a fuga do ladrão, né? A fuga, deixa eu ver aqui, a polícia impediu a fuga do ladrão, né? Isso aqui seria um disjunto adnominal, né? Então, isso aqui seria a noção de adjunto, adjunto adnominal, né? Adnominal. Agora, se eu digo, ok? Deixa eu pensar aqui num exemplo de complemento nominal, né? Ok? Peraí. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Essa aqui, na verdade, essa noção aqui é bastante complexa, né? E seria usada para algo mais, um estudo mais aprofundado de gramática. Então, acredito que isso não interessa a vocês agora, né? Então, eu vou dizer aqui que o adjunto nominal e o complemento nominal são termos acessórios, né? São termos acessórios relacionados ao nome, né? Então, algo como meu carro é azul, né? Esse meu seria. Também temos a fuga do ladrão, né? Impecável, entende? Esse do ladrão aqui seria um termo acessório, né? Eu posso retirá-lo sem nenhuma dificuldade, né? Então, gente, aqui revisando um pouco essa questão, né? A gente tem o objeto direto, que é o paciente, né? Temos o objeto indireto, que é o paciente com preposição. Temos verbos transitivos, que selecionam o complemento. Podem ser diretos, indiretos, que está relacionado à noção do objeto. E os intransitivos, que não selecionam complemento, né? É importante listar uma coisa aqui, que, tipo, ele foi, deixa eu pensar aqui, ele deixou o carro na escola, né? Deixou o carro
na escola, né? Esse na escola é um adjunto, né? E o carro seria objeto direto, né? Então, deixar continua sendo objeto transitivo direto, né? Mas é importante não confundir um adjunto com um complemento, porque eles são diferentes, né? Já que o adjunto é acessório e o complemento é obrigatório, ok? Ah, ok, mandou aqui. Certo. Na verdade, eu tenho que fazer um material didático que fica no Drive para vocês. E ele tem todo uma formalidade para fazer. E eu acabei fazendo uma coisa sobre funções, elementos da comunicação, que não é o conteúdo que eu estou ensinando, foram isso que pediram para eu fazer, não o conteúdo que eu estou ensinando. Eu já fiz a parte teórica e só faltam os exercícios, né? Ok? Certo, gente? Essa é a parte teórica por hoje, bem resumida, né? Introdução ao verbo e ao nome. Introdução ao verbo são esses, né? Esses aqui são termos ao nome, desculpa. Termos relacionados ao substantivo. Tipo, claro, eu posso esquecer aqui do adjunto adverbial. O adjunto adverbial é simplesmente um advérbio, né? Seria um advérbio na morfologia. Ele é um adjunto adverbial na sintaxe, que é uma noção bastante simples. Ok, agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, né? Em que vamos analisar as provas do PAS 3, né? Então, eu vou analisar com vocês três provas para a gente ver o que mais cai na questão de gramática, né? A questão é que no PAS 3, PAS 3 prova. A questão é que nessas provas, gramática, interpretação e literatura estão juntos, né? Elas não estão separadas. O que é uma escolha, né? Que por vezes pode dar certo, por vezes pode não dar, né? Eu noto que a tendência das provas de vestibular é serem cada vez mais disciplinares. Interdisciplinares até entre disciplinas diferentes, né? A gente tem questões de história e geografia se misturando, que mistura com filosofia, matemática mistura com física. Esse é realmente o futuro da educação, né? Mesmo assim, tem alguns professores que preferem ensinar separado por funções didáticas, mesmo que, obviamente, sejam conteúdos que estão juntos, né? Então, a gente entende que tem essas duas possibilidades, nenhuma é melhor do que a outra. A Karen queria que eu desse gramática e interpretação junto, né? Mas eu preferi dar separado, porque se eu fosse dar junto, eu teria que escolher um texto que tivesse aquelas características gramaticais que eu ia ensinar, né? Então, sabe, às vezes é difícil eu achar um material que tem exatamente aquele conteúdo gramatical. Então, por isso, eu preferi trabalhar com alguns exemplos criados por mim, exemplos didáticos, né? E na prova vocês podem se acostumar com essa questão dessa interdisciplinaridade. E claro, na redação, a gramática também é cobrada, né? Mas o que é cobrado não é gramática normativa, e sim a norma padrão, né? É cobrado adequar a norma do português brasileiro, né? E não teoria, né? É prática. Então, é gramática aplicada, como eu gosto de chamar. A gente tem aqui uma questão de artes plásticas, temos aqui 10 questões de língua estrangeira, né? Ah, ok, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui um trecho de Vidas Secas. Eu acho que ele é leitura obrigatória, né? E ele quer isso aqui, né? No trecho apresentado, Fabiano reflete sobre as inúmeras dificuldades que lhe afligem em relação às suas finanças, relação com o poder, alterações climáticas, bem como o paradeiro da sua família. Essa aqui é uma questão de pura interpretação, que não exige conhecimento nenhum, é só interpretação, né? Então, eu não vou focar nem responder, é só para a gente ver exatamente como que está funcionando a prova, tá?
A gente tem outra questão de literatura. Essa aqui é literatura, mas existe um conhecimento técnico, né? De noções básicas de teoria literária, né? Funcionamento da literatura, você tem que saber o que é um narrador onisciente, né? Você identifica se o texto está assim. É uma questão que dá para responder tanto com conhecimento prévio, né? Se você sabe que a obra tem um narrador onisciente ou não, tanto como você observando aqui, né? Se você nunca leu, você pode olhar aqui e pensar, um narrador é onisciente, não é? Você pode olhar, né? Outra questão de interpretação, né? A outra de interpretação e outra aqui de literatura, né? Essa aqui é teórica, né? Essa aqui é teórica, entende? Essa aqui exige conhecimento técnico, né, sobre o modernismo, que é ensinado no terceiro ano, né? Tem uma pegadinha aqui, né, nacionais, se essa palavra aqui pode fazer ela ser certa ou errada, né, ou pode fazer ela não ser totalmente correta, né, de qualquer forma é um pouco ambígua, né, porque isso aqui é uma coisa discutível, mas essas provas são assim, elas são feitas para confundir mesmo. Aham. Esse aqui, narrativa de vidas secas, destaques das demais narrativas, também uma questão de literatura, né? Literatura, e essa aqui é uma noção de gêneros literários, né? Realismo fantástico na minha escola literária é um gênero literário. Então você tem que saber se é isso, né? Às vezes você pode saber se é que ela é falsa, se engloba que ela é falsa, simplesmente lendo esse trecho, né? Observe que é leitura obrigatória, só que ao mesmo tempo eles te dão o trecho, e basicamente te exige um conhecimento de. Às vezes serve apenas olhar a palavra, né? Você pode nunca ter ouvido falar de realismo fantástico, mas olhando a palavra você pode deduzir. Olha só, como é que cai a questão de gramática no país, né? É assim, tem um texto, aí você vai lá o texto, né? Desanimado, com desespero. Aí você vai relacionar os dois termos, ver se tem a mesma função sintática. Esse é o tipo de questão que cai muito, muito, muito. Porque ultimamente as escolas têm trabalhado com uma ideia de gramática em texto, né? Gramática contextualizada, né? Então ninguém mais faz aquilo que eu estava fazendo aqui, de explicar a gramática por ela mesma, né? Que é o que os gramáticos normalmente fazem, né? Os gramáticos explicam a gramática por ela mesma, mas hoje em dia a gente tem essa interdisciplinaridade, né? Com a questão do texto, né? De modo que a gente tem uma gramática na escola que é diferente da gramática dos gramáticos, né? Que ela é uma adaptação. E se você for pensar, por exemplo, para concurso, né? Essa questão de texto é muito menor. Concurso a gente tem mais uma gramática pura, entende? Agora, para ensino médio mesmo, a gente tem sempre relacionado ao texto, né? E assim que está acontecendo nos últimos 30 anos. Então, as questões de gramática sempre vão vir com um textinho bonitinho, né? E normalmente é uma questão de você relacionar uma coisa com a outra, né? Então, olha só, vamos responder essa questão de gramática porque é o que nos interessa, né? As outras disciplinas a gente deixa para outro dia, tá? Olha só, a gente tem desanimado e com desespero, né? Sentou-se desanimado, isso é um predicativo do sujeito, né? Com desespero, deixa eu ver, lembrava-se com desespero. Não, isso é um adjunto adverbial, entendeu? Então é falso. Aqui a gente tem uma questão de literatura, de interpretação, né? Só que, novamente, de interpretação. Então vocês notam mesmo que o que mais cai no país é a interpretação, né? E toda a teoria de da língua portuguesa acaba sendo uma coisa secundária, né? No Enem é muito mais interpretação mesmo, e a teoria é quase zero, né? Então, porque o interessa muito mais ao vestibular, a prática, do que a teoria, né? A parte teórica interessa muito mais ao universitário, né? Agora, no caso da, do ensino médio mesmo, é importante que você tenha as competências necessárias para uma vida digna na sociedade, que é a interpretação de texto e que é a escrita, né? Então, vocês podem ver que a maioria das questões são de interpretação, né? Mas mesmo assim tem uma outra de gramática, e essa gramática também
tem um pouco de interpretação junto, né? Vou fazer as contas aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 questões aqui nesse pequeno texto. A gente tem uma de gramática, temos uma, duas, três, três, quatro. A gente tem 4 de interpretação e 3 de literatura, né? Porque eu diferencio literatura de interpretação, que um conhecimento literário, né? É conhecimento do estudo literário, né? E a outra é pura, pura interpretação mesmo, né? A gente nota que cerca de um terço desses textos nas provas são literários. Cerca de um terço são técnicos, né? Então, é sempre uma variedade dos gêneros textuais, né? E não, e sim, né? Eu ultimamente estava vendo o Enem 2020 e eu vi que tinha questões com literatura mesmo, uma questão de Alice do País das Maravilhas, em geografia, uma questão com a Cora Coralina em geografia também, e tinha uma outra, né, de um outro livro que eu não me lembro agora, e filosofia, né? Então a gente nota sempre que a escola vai procurar a interdisciplinaridade, que essa é a tendência da educação hoje, entende? E isso também está acontecendo nas provas de vestibular, né? Muito mais nas provas de vestibular do que nos livros didáticos, entende? As provas de vestibular estão mais à frente ainda, né? Isso aqui já é um texto técnico. Isso aqui é um texto teórico sobre a obra de Vidas Secas. Observe como isso aqui está relacionado. A gente tem uma questão de Vidas Secas e outra questão de texto técnico sobre Vidas Secas, que com certeza é uma leitura obrigatória, né? Aham. Olha só. Crase. Crase. Adoro a crase. Por que crase tem função prática? Focativo, o emprego do assunto indicativo de crase no A. No A, no A, no A. Cadê? Gente. No último período. Ok, tá primeiro. Adaptadas a condições de seca, né? Falso. Não é falso. Não se usa crase aqui porque é plural, né? Você não pode ter crase no plural. Há condições. Então, esse crase é apenas preposição, não tem artigo nenhum. Ok? Ah, gente, como assim? Olha só, tem umas questões aqui que são ridículas, gente, que pede para você saber com que palavra se relaciona, ou se relacionar um pronome com um substantivo, que é uma coisa que uma criança de 11 anos sabe fazer. Por quê? Isso é ponto grátis. A prova está te dando um ponto grátis. Então, tem muitas questões, assim, muito difícil alguém tirar zero na prova do PAI, da prova do CESP, porque tem umas questões que são óbvias, que são de graça para o candidato, entende? Então, assim, tem questões impossíveis e questões de graça, né? É igual aquilo que o Patrick estava falando. Olha, essa questão aqui vale a mesma quantidade de pontos dessa aqui. Só que nessa aqui, talvez uns 10%, sei lá, 20% dos alunos acertem. Nessa aqui, praticamente todos vão acertar e elas valem a mesma quantidade de pontos, entende? Então, é uma coisa muito quantitativa e não qualitativa, entende? Porque é muito. As questões medem, tem dificuldades diferentes, mas valem o mesmo peso, entende? Então, seja esperto, né? Se você responda a 38 e não a 37, você tem muito mais chances de dar certo, né? Aqui tem uma coisa de biologia que não sei nada. Absolutamente nada. E temos filosofia que eu acho que português é só isso, né? Olha só que interessante. Biologia aqui. E aqui a gente já tem geografia. Tá vendo? A interdisciplinaridade? E o futuro é isso, cara. O futuro é isso. Tanto da educação como do mercado. O profissional que só entende de uma área não chega muito longe hoje em dia. Não existe mais muitos espaços para pessoas que têm poucos interesses, né? O mundo exige conhecimentos amplos e não conhecimentos especializados. Pessoas são cada vez mais interdisciplinares.
Ok, eu acho que é só isso, né? Aqui temos questões de história aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma questão de português, né? Acho que não tem nenhuma, então deixa eu olhar a próxima prova. Essas questões de história aqui são. Uhum, entendi. Uhum, ok. Certo. Interessante dessas questões aqui é que às vezes 90% tá certo, mas se tiver uma coisinha errada já vira errado, né? Por exemplo, essa aqui de história, né? Formar identificados, tudo tá certo, mas essa parte aqui, identificados pela clássica definição de democracia. A União Soviética não era democrática nesse tempo, né? Tinha o regime de Stalin, então é falso mesmo, todo o resto é tudo certo. Ok, vamos ver aqui a última prova. Alguém quer dizer alguma coisa? Deixa eu ver aqui, tá? Alguém quer dizer alguma coisa? Ok, a gente tem. Ok, posso continuar. Tá, peraí. Nossa, duas pessoas saíram. Droga, hein? Deixa eu continuar aqui, tá? Vou olhar mais duas provas e a gente vai, tá? Essa aqui também é terceira etapa. Depois a gente vê a diferença entre as três etapas, ok? E sim, o que que a gente vai fazer? Quinta-feira a gente vai olhar essa mesma prova e responder as questões de interpretação e literatura. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Isso aqui é literatura, né? Duas de literatura, né? Olha só, novamente uma questão de química aqui no meio. Uhum. Aqui, filosofia, né? Esse aqui é filosofia e literatura juntos. Olha aqui, biologia. Esse aqui, eu fiz o PAS de 2015 a 2017. E hoje em dia, cara, é muito menos, é muito mais interdisciplinar do que 5 anos atrás. Eu lembro quando eu fiz o PAS, era tudo bem separadinho, né? Então, vocês veem como que muda em 5 anos. Uhum. Ok. E tem uma questão de gramática. Filho do carbono e do amoníaco. Deixa eu procurar aqui, ele é 99. Uhum. Verb, se no verb, este operário das minas é aposto. Ok, aposto. Filho do carbono e do amoníaco. Correto, os dois são apostos. Entendeu? A gente tem uma questão de gramática. Ok, vamos ver quantas questões de português aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nessa aqui, sete, cinco são de literatura, né? Você tem conhecimento teórico, né? E não basicamente sobre interpretação. Cinco literatura. A gente tem aqui algo com assim, tem uma questão de figuras de linguagem, né? Que é a gramática. Gramática e literatura ao mesmo tempo, né? Tem duas de gramática aqui, vamos responder essa aqui. Aliterações, o que que são aliterações? São repetições de consoantes. O que que são assonâncias? São repetições de vogais. Vamos ver se a gente tem aliterações. Filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão, sofro desde a epigênese da infância. Olha aqui, a gente tem uma repetição do F, repetição do. É só do F, do S aqui, S, sofro, signos, zodíaco, né, que é um fonema bem próximo do S, né, SZ, profundamente hipocondríacos.
Assim, a questão tem muito mais assonância, né? Porque essa assonância se dá principalmente dentro das vogais, né? Dentro das palavras, e ela se dá também na rima, né? As rimas acabam sendo uma repetição de vogais, né? Um tipo de assonância. Uhum. Então, olha só que interessante. Essa questão exige que você saiba o que é a literação e a assonância, que a maioria não vai saber, e exige que você identifique o texto, né? Então, é uma questão dupla, né? Primeira parte você sabe, tem que saber o que é isso, já elimina metade do pessoal, e outra metade tem que identificar, né? O que a gente não sabe, é o que muita gente também não vai conseguir fazer, né? Aham, deixa eu ver aqui. Sim, tem assonância, né? Tem assonância. Deixa eu ver se tem literações. Verme, vida, sangue, geral, vida, verme, vida, né? Sim, tem um pouco de literação, né? Não muito, não muito. Eu vi duas aqui, né? Muito mais assonância, então é verdadeira. E espreitar meus olhos. Certo? Deixa eu ver se tem mais algumas questões. Aqui tem uma questão de gramática aqui, João. Olha só, gramática e música. Domingo no parque, evocativa ao som do berimbau. Não é verdadeiro, né? É João. Ah, não, quer dizer, não sei, não é isso, né? Porque eu tenho que ouvir a música para saber se tem um berimbau ou não. Eu não lembro agora. Eu conheço a música, mas não lembro agora. Eu acho que sim, né? Mas eu tenho certeza. Então, isso aqui é uma questão que exige conhecimento olha aqui, outra questão de graça, o conhecimento da violência contra a mulher foi recente. São coisas absurdas, mas são grátis, entende? Aquela que até o aluno mais idiota, que não estudou nada o ano inteiro, sabe responder, porque é óbvio, né? Tem muitas questões que são óbvias. Aqui, matemática e física juntos. Ok? Deixa eu ver se tem mais questões, né? Isso aqui é teatro, né? As artes no CESP são sempre leitura de obras obrigatórias, né? Então, todas as artes são assim. Correção gramatical do texto seria mantida caso uma vírgula fosse inserida após a palavra. Deixa eu ver aqui. Mantida. Linha 5, né? Civil. Civil. Linha 5 grande guerra civil, falso. Mesmo, linha 8, né? Linha 8. Deixa eu ver aqui. Aqui, no mesmo. Falso. Lutaram. Linha. Esqueci. Talvez, né? 15. Deixa eu ver. Ah, desculpa. É outro texto. É outro texto. Tá vendo? Ah, sim, é isso. É outro texto. Deixa eu responder aqui. Desculpa, é outro texto. Então, você observa que muitas questões de gramática estão inseridas aqui no meio do texto, né? Porque como a gramática trata de texto, a gente não tem uma questão apenas de gramática. Ela está inserida em português, né? Então, a gente tem gramática inserida em várias outras áreas, né? Talvez nessa prova aqui tenha mais gramática que eu não tenha visto. Deixa eu ver aqui, né? Decidimos aqui. Resposta, decidamos aqui. Decidamos aqui.
Sim, a resposta é aqui. Aqui é a letra D. Letra D. Decidamos aqui, letra D. Isso aqui é um caso de vírgula facultativa. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Deixa eu ver aqui. Uhum. Tem muita história, gente, muita história. Por algum motivo, todo mundo faz as questões de história. Olha só, mais literatura. Você percebe que o pai gosta muito de literatura, né? Vamos procurar aqui. Mas isso aqui não é só literatura, né? Ok, gramática, que é a maneira como estão dispostas as orações na primeira estrofe do poema, leva à interpretação de que os eventos narrados pelos verbos empregados sucedem-se no tempo. Ok, deixa eu ver. Que é gramática e interpretação ao mesmo tempo, né? Porque não é só gramática, é também interpretação. Deixa eu ver aqui. Não sei se vai, não, acho que não vai dar tempo de eu... Tá bom, olhar rapidamente a outra prova, tá? Ações cedem-se no tempo. O homem bicho da terra tão pequeno. Hum. É sim interessante porque mesmo que esteja morfologicamente no presente, né? Isso é algo futuro, né? O homem chateia-se, em seguida faz, né? Isso é futuro, entende? Então, tá correto, tá correto. Então, é um presente usado para o futuro, entende? Tem umas loucuras aqui que eu não entendo nada, né? Exatas, sem nada. Ok, gramática aqui de novo. Encontrou-se na região do Rio Grande do Sul. Correto, também, né? Não, aqui teria uma vírgula. Aqui teria um encontrou-se na região do Rio Grande do Sul. Sim, por causa do encontrou-se, né? Do encontrou-se. Do encontrou-se precisaria de uma vírgula aqui, né? Região do Rio Grande do Sul. Por outro lado, se a gente não tivesse esse encontrou-se aqui, né? Esse verbo reflexivo, não seria necessário estar entre vírgulas. Está entre vírgulas porque é um adjunto adverbial que está entre o verbo, entre duas orações, né? Entre duas orações. Entre duas orações, então, o adjunto adverbial tem a vírgula obrigatória. Né? Por outro lado, se tivesse só o adjunto adverbial, né? Na região do Rio Grande do Sul, a gente teria uma vírgula opcional, né? Normalmente ela é usada quando o sintagma é maior do que... O sintagma é grande, né? Normalmente é assim, mas é opcional mesmo. Gente, vocês estão me acompanhando? Vocês não estão dizendo nada? Ok. Gente, vocês já saíram? Próxima vez avisem, né? Quando saem. Certo. Vale. Opa, desculpa, desculpa. Deixa eu ver aqui. Prova 2017. Ok, quinta-feira a gente vai responder isso tudo, né? Só que a gente vai ter muita questão para responder. Eu peço desculpas para Fabiana, mas eu vou responder as questões de literatura também. E a gente também tem gramática nas questões de língua estrangeira, né? E também na redação, como eu disse. Na redação do PAS, parece que nós temos desconta ponto a cada erro, né? Cada erro que você comete, desconta ponto. Né? Diferente do Enem, que tem uma nota para a gramática, para a aplicação à norma culta em si, né? Nesse caso aqui é um desconto a cada erro. Então, se você tirou 7 e você tem, sei lá, 10 erros, eu não sei a quantia exata, você fica com 5, né? Então, entende? É assim que funciona. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, novamente, essas questões são típicas do pai. Se abriu para foi aberta, né? Olha só,
Olha só que interessante. Isso aqui é voz passiva analítica, isso aqui é voz passiva, desculpa, é voz passiva sintética, né? Mesma coisa, né? Então, mas olha a pegadinha, eu toleraria o sentido original do texto, embora privasse o coração gramatical falso, entende? Falso, que preserva o coração gramatical e não muda o sentido original do texto. Tem alguma diferença? Ela é muito pequena. Mesma coisa, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Entende? É falso. Então vocês notam que gramática é minoria no, no país, né? Mas é uma minoria significativa, né? Talvez nas questões de língua estrangeira, a gente não analisou aqui, mas talvez a gente tenha algo como, sei lá, uns 20, 30% gramática, né? E tem mais interpretação, em seguida tem mais literatura, né? É uma pena, né, que não tenha mais tanta gramática. Vamos ver aqui. Olha só, né, eu só não estou achando aqui. Olha só, a gente tem aqui um poema novamente. O Paz adora literatura, né? E é, ah, isso aqui é uma outra obra. Ah, sim, isso aqui é uma música que feita com esse poema, né? Um poema musicado. A Tati de Saré fez esse poema, né? E a Luiz Gonzaga fez a música. Então a gente tem uma interdisciplinaridade entre literatura e música, né? E exige que você saiba isso, né? Que é uma obra obrigatória, né? E sim, conhecimento teórico, você tem que saber o que quatro notas em sequência melódica descendente, né? Uma coisa trivial, mas também é algo teórico, né? Quatro fases musicais. Ok, gente, nessa prova teve ainda menos gramática. Então, o que acontece? Os vestibulares são cada vez menos gramaticais, né? Mas, mesmo sendo cada vez menos, ainda existe uma parcela significativa de gramática. Eu diria que talvez gramática seja um terço de uns 20 a 30% do conteúdo de língua portuguesa, né? Sendo nos vestibulares, sendo que o resto seria interpretação, literatura e a escrita, né? Na língua estrangeira deve estar por aí, uns 20 a 30% também, ok? Na faculdade é 50%. E, então, essa prova aqui tem ainda menos, né? Certo, gente? Então, olha só, tá pedindo para você comparar Vidas Secas e a música Geração Coca-Cola. Olha que interessante, né? Olha só, olha que interessante. Aqui já tem uma questão de geografia, entende? Olha que legal. História, né? E, gente, aqui temos história, né? Ok, vamos dar uma olhada na redação. Isso aqui é. Sabe que eu nem lembro mais qual era a redação do país que eu fiz? Cadê aqui a redação? Gente, acho que vocês já foram todos embora, me deixaram aqui. Não sei o que que eu fiz de errado. Mas tudo bem. Aqui. Olha só, o Paes pede de vez em quando outros gêneros textuais, diferentes de texto dissertativo argumentativo, né? Eu acho lindo, né? Porque a vida não é apenas texto dissertativo argumentativo. Bom que varia os gêneros. Certo, deixa eu ver aqui a redação aqui. Certo. Olha só, é uma coisa bem filosófica, entende? É uma coisa bem reflexiva, né? Diferente do Enem, que é bastante social e tal. Uhum. No-
uma vez no meu pai tinha uma prova sobre loucura, né? Uma loucura relacionada ao Alice no País das Maravilhas. Eu acho que foi o País 2 que eu fiz. Olha só, o que vai nos fazer rir hoje? É um texto reflexivo, entende? Olha que interessante. Gente, então, é isso. É isso por hoje. É algo a dizer? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok. Certo, obrigado. Ok.